Olá, tudo bem, meu público? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Estou aqui hoje solo, sem o meu companheiro Ricardo Deuduc. Ó, um abraço, Ricardo. Fica com Deus e, se Deus quiser, o próximo estaremos juntos. Um abraço também para o doutor Eduardo Malaquias, para o doutor João Marcelo. Doutores, vocês não sabem o que vocês estão perdendo hoje aqui. Estamos com duas pessoas aqui maravilhosas no nono episódio da oitava temporada com a doutora Roberta e a Lília. A gente vai tocar num assunto muito sensível hoje, e não é sensível só para nós, é sensível para a sociedade. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Posso começar? Então, eu sou a Roberta, eu sou fonoaudióloga de formação, sou mãe atípica, né? Tenho um filho típico de 15 anos, fez aniversário agora, e de uma criança atípica que se chama João Paulo, de 4 anos e meio. E eu sou a Lilian, sou administradora de formação e sou mãe de uma menina atípica de 10 anos e um menino atípico de 5 anos. Legal, né? É um assunto que mexe muito com a sociedade hoje, né? Até porque nós estamos passando por uma fase onde as crianças típicas, elas estão tomando o lugar delas, né? Mas assim, pra gente começar, eu vou começar assim, com os dois pés no peito de vocês, tá bom? A pergunta é o seguinte: como nasceu esse projeto fantástico de vocês no Entre Mães no Espectro? É uma ideia muito, assim, de duas mães que trocavam demais, porque nós já éramos amigas, né, de outras, de antes, a gente se conhecia de outras coisas que tínhamos em comum, e a gente sempre trocou muito, inclusive a Lilian, o filho mais velho que o meu, então ela teve o diagnóstico primeiro, e a gente foi trocando. E aí, esse monte de troca, né, Lilian? Sempre a gente nem dava espaço para outras pessoas falarem. Acho que a gente era até desagradável, né? Numa roda de amigos, eu e a Roberta, autismo. Falando toda hora sobre isso. E aí eu falei pra Lilian... Aí fui eu que falei. Foi falei, você, Roberta, a isso. gente conversa tanto que eu acho que a gente devia gravar um podcast. E nós duas já tínhamos o hábito de ouvir podcasts. Legal. A gente comentava a respeito. Eu falei, eu acho que a gente tinha que criar o nosso. Aí eu falei, então vamos, Lilian, vamos começar, vamos levar essa ideia adiante. Principalmente porque eu participei do congresso que teve em Rio Preto, sobre autismo, e uma das coisas que um dos médicos colocou é o que você tem feito para a sua comunidade? Por conta dessa questão da importância do diagnóstico precoce. O quanto as crianças que têm o diagnóstico, né, mais cedo, o quanto elas conseguem se desenvolver. Então, e isso acaba sendo muito fundamental importância. Então, quanto mais eu sei sobre, mais eu consigo buscar ajuda e essa criança tem as terapias que precisa, enfim. E aí eu falei, bom, então, trocando com a Lilian... Não, aí veio de encontro com 2 de abril. Isso você fez esse curso, foi acho que em março, Foi em março, isso. Aí, 2 semanas antes... Lilian, dia 2 de abril tá aí, eu fui no que é o dia do autismo, conscientização. Exatamente. E eu quero, eu tô com uma palestra aqui, tô pensando em montar uma palestra, assim, assado, vou tentar entrar em umas escolas, você topa? E eu acho que a gente tinha que começar o podcast. Eu falei, brincando. Não, Lilian, vamos, eu quero fazer isso com você. E aí eu falei, tá bom. Eu tava viajando, né? Ela me mandava, eu tô montando, é mais ou menos isso que eu queria falar na palestra, conversei já com uma amiga, assim, assado, você acha que tá bacana? Falei, não, tá ótimo, tudo. E ela já tava com umas palestras engatilhadas, eu cheguei de viagem, já fomos na palestra, a gente já iniciou. Porque eu falei, vamos começar nas escolas, né? Vamos levar informação por conta de saber da dificuldade que os nossos filhos iam encontrar ali dentro, né? Por conta dessa inclusão. A lei é muito interessante, é válida, mas é como tudo, assim, precisa de tempo, amadurecimento para que aconteça de fato. Então, eu achei que seria importante a gente iniciar por ali. Entendi. E assim, né, hoje a gente vê vocês, assim, entrosadas, né? Muito. Muito entrosadas. Somos amigas, né? de tudo. Amigas e mães que a gente tem compaixão uma pela outra. A gente quer o bem do filho uma da outra também. Claro. Né, Lilian? E eu falo, quando eu vejo o Valentim, eu tenho esperança pro João. Porque a gente vai vendo os passos que são dados, né? Então, você fala, o João pode chegar lá, apesar de terem diferenças, mas é muito legal quando você consegue ter identificação, né? Então, eu acho que isso falta muito. Essa mãe atípica se identificar de alguma maneira, né? E ver luz no fim do túnel. Legal, né? E em cima disso, né, me veio aqui na cabeça agora o seguinte, né?
Eu não acredito muito no acaso, tá certo? Eu não gosto muito de falar assim, é o acaso se encontrar. Vocês tinham que estar juntas Pois é. neste momento, né? E assim, a gente vê que vocês têm uma missão linda, né? Que é o esclarecimento dessas famílias atípicas, Sim. né? Como que vocês encaram essa missão? Aí assim, eu fico muito preenchida. Eu acho que a gente começou isso, né, sem fins lucrativos, pensando assim, vamos disseminar informação para melhorar o mundo para os nossos filhos. E quando a gente começou, a gente já tem a troca, né, Daniel? Já Sim. começa a vir a troca e você se sente útil no mundo. Claro. Você se sente útil. Você fala, eu tenho uma utilidade assim, eu sou útil para os meus filhos e tô sendo útil para o mundo, porque as pessoas vendo a nossa história estão se reconhecendo e estão buscando ajuda que realmente funciona. Sim. Que eu acho que também trabalhar com isso, porque o autismo virou um comércio também, como Gigante. tudo, né? A gente vive numa sociedade capitalista. E eu acho que a gente levar informação, né, verdadeira, que ajuda, que melhora a vida das pessoas, então não tem como não tá feliz, né? Sim. E vocês passaram por esse processo de aceitação de Uhum. ser mãe de atípico? Sim, pode Até falar você hoje, primeiro. até hoje. Eu fico assim, nossa, já faz 3 anos que eu tô nessa e parece que foi ontem. No início foi muito difícil. Naquela conversa que a gente teve aqui agora há pouco, que você falou que as pessoas às vezes se ofendem se a gente Sim. questiona. Eu me ofendi quando me começaram a falar alguns sinais do autismo que eu sabia. E eu falava assim, não é possível. Sim. Meu filho não é autista, meu filho teve o desenvolvimento perfeito. E aí, mas fica aquela pulga atrás da orelha, né? E eu acho que o podcast tá sendo legal por isso. A gente, só voltando, desculpa um pouquinho. Tá vindo várias pessoas conversar com a gente. Eu não sabia. Minha filha hoje tem 10 para 12 anos, não, 11 para 12 anos. Eu tô desconfiada. E foi uma coisa que vocês falaram na palestra que me alertou. E são vários casos, assim. Teve a médica de um filho que falou: olha, parabéns, vocês estão no caminho certo, vocês ajudando. encontraram a missão da vida de vocês. Que legal. Isso é muito legal. Mas agora, voltando com com esse questionamento, né, que a gente faz, muitas vezes eu me pergunto, por que eu? Por que eu? Mas não assim, porque eu pensando, nossa, no meu sofrimento. Não, porque veio uma criança para mim. Sim, Porque o meu filho. sim. Por que ele foi escolhido para isso? Por que a genética dele foi programada para isso? Pra ser assim. Então, esses questionamentos Sim. vêm até hoje. Legal. No início é difícil aceitar, a gente sofre. A gente tem até um episódio no podcast, É. o primeiro, né? O luto do filho perfeito, que a gente fala sobre o luto do filho perfeito. E a gente sofre até hoje por isso, mas é mais. Conforme eles vão desenvolvendo, a gente vai Sim. aceitando mais fácil. É difícil, muito difícil. E para mim era mais ainda falar sobre, porque você tem aquela questão, né? Eu sou profissional da área, eu vou dar conta, eu vou lidar com isso da melhor maneira possível, mas é muito difícil. Não é assim, realmente é o luto do filho perfeito, o medo, até onde essa criança vai se desenvolver, como é que ele vai se tornar um Sim. adulto independente, e quando eu não estiver mais aqui, como é que vai ser? Tô fazendo tudo que devo? Será que eu tenho que fazer mais do que eu tô fazendo? Será que o desenvolvimento dele poderia ser melhor porque eu não tô num grande centro? Então, você tem um monte de questões, assim, né? E a mãe atípica é aquela mãe que tá constantemente em alerta. Sim. Ela tá sempre em alerta, né? Para explicar para o outro, né, um comportamento diferente, para prevenir que aconteça alguma coisa. Então, é uma maternidade difícil. Eu falo pra Lilian que Deus, ainda bem que ele me trouxe o João como segundo filho. Porque o primeiro já é tão difícil, né? Sim. O primeiro, a gente tem tantas questões, uma criança típica. Então, como segundo, você já digere isso um pouco melhor, né? Mas estando mais velha, eu tive o João mais velha. Então, mas não deixa de ser um desafio
para a vida, Sim. né? Passa a ser um desafio para a vida. Isso aqui é por eles, na verdade, assim, né? Para Sim. tentar transformar, diminuir capacitismo, para que as pessoas tenham mais empatia. Pra que aceitem Para que aceitem melhor. melhor e que elas entendam também, Daniel, que a gente ganha quando você convive com o diferente. E eu acho que isso é muito. As pessoas têm muitas questões, né? Porque, né, eu tenho que ser perfeito em tudo. A gente tem muita coisa, né? Sociedade, enfim. Mas eu acho que uma coisa que sempre eu falo nas palestras, eu ganho quando eu convivo com o diferente. Eu Sim. me torno melhor. Né? E as pessoas que eu conheço, que eu mais, né, que eu admiro, que eu gosto, geralmente tiveram pessoas fora do padrão ali, conviveram Sim. intimamente com essa pessoa. Então, eu acho que tentar levar isso, né? E até pra mim mesma, quando eu falo, é uma maternidade diferente e você ganha muito com essa troca com o João. A gente Com aprende certeza. muito, né? É uma maternidade que eu não sei. Hoje eu paro pra pensar como eu estaria se eu não tivesse o Valentim, entendeu? Muitas vezes a Porque gente... chega uma hora que o filho, ele cresce, ele começa a ficar mais independente, Sim. né? Mas eu tô olhando pra maternidade até com a minha filha mais velha. Certo. Eu já olho com a maternidade de uma forma, pra maternidade, né, de uma forma diferente. Você vai atrás das melhores informações, você vai tentar dar melhor dia que você pode pro seu filho. Exato. Né, a maternidade do mais velho você fica mais atenta a ele. Vem um ciúme bem forte, né? Eu acredito Eles que com o precisam, Arthur sim, também. eles precisam de mais atenção. Sim. E é duro Sim. mesmo eles já sendo um pouquinho mais velhos. Sim, eles sentem. Eles sentem. Entendi. Sim, mas eu vejo que eu me tornei uma mãe melhor até pra Olivia Eu hoje. imagino, porque assim, eu tenho um menino de 18 anos, né? Faz faculdade aqui comigo também de biomedicina, assim como eu, né? E outro dia me perguntaram, né, o quanto eu gostava do Matheus. Eu falei assim, que a palavra amor, ela deixa de ter o real significado quando você encontra a- o real significado do amor incondicional, né? Incondicional. Eu não consigo encontrar uma palavra humana que descreva o que eu sinto pelo meu filho, né? Eu falo que ele é meu coração fora do corpo. Enquanto ele bate, eu tô vivo. Né? Enquanto ele Pois é. bate, eu tô vivo. E assim, ele também passou por um processo de alergia e tal. Ele quase perdi meu filho há 3 anos atrás, né? E assim, a gente fica numa expectativa muito grande, né? Quando vocês, por exemplo, tiveram os bebês, né? Até o diagnóstico, como foi esse passo a passo? Isso é muito interessante, até por conta da gente tirar dúvidas também das pessoas sobre isso. Porque, Daniel, existe um processo que se chama poda neural, Tá. né? E os nossos filhos são autistas, que a gente fala de De poda poda. neural. Porque existem os bebês que já vêm, que são clássicos, né? Que tem o atraso, eles já carregam atrasos, né? Então já vem, né, com uma hipotonia, com uma dificuldade de interação, se interessam mais por objetos do que por pessoas. Eles têm atrasos motores, a introdução alimentar é difícil. Então, ele já é um bebê que você já observa que tem uma dificuldade. Os nossos filhos, eles vieram com um desenvolvimento, o meu muito próximo do normal. Ele tinha umas questões, uns atrasos motores, assim, ficava muito em cima dos marcos do desenvolvimento, mas ele alcançava. Mas aquilo já me deixou em alerta. O Valentim, não. O Valentim, ele foi até 1 ano e 9, 1 ano e 10 meses. Ele começou com algumas palavras. Ele teve todo o desenvolvimento, assim, dentro da normalidade. E era uma coisa que me preocupava muito, porque o Valentim, ele precisou ficar na UTI. Quando ele nasceu bem deprimido, ele teve que ser reanimado. Foi bem difícil, foi na época da pandemia. Então, assim, eu ficava muito preocupada com a questão neurológica dele. Então, a hora que eu via que estava atingindo todos os marcos, ele sentou antes do esperado, virou antes do esperado. Ele aceitou muito bem a alimentação, começou com as palavras até antes, até muito cedo. Ele falava tatá, falava mamãe e tal. Eu falava, né? Dei aquela, nossa, passou. E aí, até por isso, quando me questionaram, eu falei, não, ele veio perfeito. Ele teve o desenvolvimento perfeito. E próximo de 1 ano e 10, 1 ano e 9, 1 ano e 10, ele passou a perder habilidades. Entendi. Ele parou de falar, isso eu tinha associado ao uso da tela, porque eu tinha ido viajar. Aí eu falei, não, vocês deixaram ele o tempo todo na televisão, não é possível. Eu comecei a ficar brava com todo mundo.
E aí eu comecei, depois que me chamaram, né, na escola, que é muito importante, por isso que nós estamos Sim. fazendo essas palestras também, Isso que mesmo. são eles que dão, né, o primeiro sinal de Muitas alerta vezes para as eles mães, dão. muitas Sim. vezes. E ela falou: olha, ele deita, ele fica olhando o carrinho, a rodinha, ele anda muito na ponta dos pés. E tinha uma outra amiga minha, fono também, que tinha falado: ele tá andando muito na ponta dos pés. Eu falei: ai, começou esses dias. Mas aquilo ficou, né? Então, mas foi isso. Ele teve o desenvolvimento perfeito, até que não. Até que regrediu. E é E bem eu triste. é muito triste, Muito é triste. muito triste. A gente vê o início do desenvolvimento acontecendo. Eu já percebi que tinha alguma coisa diferente por conta desses atrasos, né? Que ficava muito em cima dos marcos do desenvolvimento e observei a fala. O João iniciou as palavrinhas, mas ele estagnou. Não foi para frente e depois também foi parando de falar. Aí eu já me liguei, que falei, alguma coisa tá errada, E né? você já sabia do Eu Valentim, já sabia do vinha Valentim, já observando, vinha né? observando, já trabalhei com isso, né? E aí você dá uma, né? Será que não é só um atraso? E aí, então, no meu caso, não foi assim, porque eu já vinha me preparando. Alguma Sim. coisa vai vir. Eu já sei que o João vai me trazer alguma surpresa. E no caso da Lilian foi mais, né? Foi. Só que não deixa de ser, né? Ser muito difícil, né? Porque daí você tem a comparação com as crianças Sim. típicas, né? Fora a negação, né? Quanto tempo eu e meu marido ficamos em negação, fomos atrás de um segundo médico, Nossa, falava, não, ele tá errado. O cara olhou pra ele por 40 minutos e já saí de deu lá tudo. com um laudo. Como assim? Não fez nenhum exame, não viu se era... Eu tinha certeza que ele era surdo, eu fui lá, fiz o exame, era com sedação, tudo. E aí a gente vai aceitando. E ainda você aos falou, poucos. espera que ele seja surdo. Eu esperava, Ela era a minha esperança quer que ver ele que ele fosse fosse. surdo e não autista, porque Uhum. eu sei que a surdez, ela talvez possa ser resolvida. Agora, o Sim. autismo é pra vida. É pra Sim, vida. sim. E assim, né, pegando esse gancho, né, eu vejo que muitas vezes ainda existe uma negação muito grande e isso vai passando, né? Vai passando e não são meses, são anos. O aluno tá no Fundamental 2 já, quando a diretora ou a psicopedagoga chama e fala: olha, Tem alguma coisa precisa aí. dar um jeito nisso aqui, né? Qual que é a diferença de evolução de uma criança que tem esse cuidado logo nos primeiros anos de vida e aquela criança que foi deixada de lado? Tem muita diferença lá na frente? Tem, bastante. Tem, Daniel, porque você dá a oportunidade dessa criança conseguir desenvolver, por exemplo, no caso do nível 2 e 3 de suporte, né? Então você dá a possibilidade dessa criança conseguir se comunicar. Porque por que Uhum. essas crianças muitas vezes são tão irritadas, né? Batem a cabeça ou querem agredir outras por não conseguir se comunicar. Sim, Às vezes tem uma dor, tá com alguma questão, e essa criança não consegue falar, não consegue demonstrar. Então, eu falo que você dá a possibilidade dessa criança conseguir se comunicar de alguma maneira, isso é muito interessante, muito importante. E também reduzir essas questões sensoriais, porque você fazer uma terapia ocupacional com integração sim. sensorial, você diminui, porque eles têm muitas questões sensoriais. Então, e essa sobrecarga sensorial de estímulos, né, de barulho, visual, você trabalha isso em terapia. E você melhora a vida deles. Então, você não tem esses comportamentos heterolesivos, disruptivos, agressivos. Então, você já melhora, pensando já nesse sentido. Melhorar a questão da comunicação, trazer uma melhora dessa questão sensorial, seletividade alimentar, também você trabalha. Psicologia aba, que você também vai tratar esses comportamentos. Então, você dá qualidade de vida. Né? Às vezes, você consegue tirar de um nível de suporte 3, trazer para o nível de suporte 2. Entendi. Aí você vai me falar, e no nível 1, Roberta? Principalmente, Daniel, a questão da socialização, né? Porque muitos, às vezes, têm altas habilidades, uma inteligência fora do comum. Mas essa dificuldade de se relacionar, ela muitos tentam suicídio, depressivos, a vida fica muito, porque não é só isso, né? Não é, não é. A vida é a troca, né? Sim. Você trocar ou você ser feliz, né? Você ter menos questões. Então, eu falo que você diagnosticar precocemente, você viabiliza um desenvolvimento, uma qualidade de vida melhor. Vai ser autista para sempre, porque Sim. muitos falam, às vezes, vai zerar.
Ai, fazer as terapia vai zerar. Não, nunca vai deixar de ser autista, não tem como. Mas você devolve qualidade de vida para essa criança, para esse adolescente. Às vezes, muitos ficam em terapia, os nível 1 de suporte, ficam em terapia por um tempão ali, e aquilo não se resolve. Tem que ser uma terapia específica. Então, eu Entendi. preciso ter o diagnóstico de autismo, né? Perfeito. Então, isso ajuda muito. Perfeito, né? E assim, né? Você me contando, né? Eu vou viajando, né? E assim, eu fico imaginando, por exemplo, no dia que te trouxeram uma certeza, isso na realidade ela causa um certo alívio, porque agora eu tenho, mas também causa uma mudança de comportamento, né? Como é que foi dentro da família isso, né? Porque deve ter sido um baque. Você saiu, por exemplo, de dentro do consultório com uma criança e voltou com outra. Pois é. Né? Como é que é pra família isso, né? Eu fico imaginando por conta de mudança da rotina, tudo, né? Sim, a Lilian, a experiência dela é diferente da Uhum. minha. Sim, eu não tenho minha sogra e meu sogro aqui, né? Tá. Eles moram no Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho a minha mãe e a minha irmã. Ultimamente não, ela faz 4 anos já que ela mora em Rio Preto, que ela também tá fazendo medicina. E aí, então, assim, a pessoa que eu posso contar muito aqui é a minha mãe. A gente não abriu o diagnóstico para ela logo de cara, nós Entendi. demoramos um pouquinho até a gente colocar, Absorver. respirar um pouco, conseguir pensar qual seria o próximo passo, mas para mim e para o meu marido foi muito difícil. Mas o que eu vejo é que, assim, a minha família se engajou. Legal. A minha família, a minha irmã estudando medicina, ela me traz coisa que ela vai aprendendo. A minha mãe, ela abandona tudo que ela precisar para cuidar dos meus filhos. Eu vejo que ela faz até um esforço extra para estar com as crianças, entendeu? Volta e meia, ela aparece lá em casa, eu tô com saudade das crianças. Não, ela levou ele no bombeiro, que eu Levou achei ele- super legal, Foi que ela uma- sabe que ele gosta. Sim, ela sabe o que ele gosta, uma coisa que eu nem tinha passado na minha cabeça. Já tinha pensado lá atrás que uma professora, o marido dela é bombeiro, mas na época passou, eu tinha até esquecido. Ela falou: Lilian, tá tendo demonstração, posso levar o Valentim? Opa! Então é uma coisa que a gente fica com um pouco de medo. Assim, eu tinha um pouco de receio do relacionamento, de assim, o Valentim desregular enquanto eu estiver no carro, mas a minha mãe tirou de letra. E meu sogro e minha sogra também, mesmo estando longe, eles vêm aqui com frequência. Que Então, legal. assim, eu e meu marido precisamos passar um tempo fora. Eles vêm aqui, eles cuidam Que das crianças legal. pra gente. E não só eles, assim, todo mundo que trabalha, todo mundo. As pessoas que trabalham pra gente, a minha funcionária da casa, a moça que me ajuda, a babá. Eu tenho uma babá, assim, nesse período da noite, porque eu preciso dar um pouquinho mais de atenção pra minha filha, que tá em outra fase. Então, assim, eu vejo um carinho enorme. Sim. Todo mundo tentando aprender, sabe? Tentando conviver com ele da melhor forma possível. Então, eu tive uma experiência muito boa. Que legal. Que legal. Isso é maravilhoso. A minha experiência é diferente. Agora, a troca com o pai do meu filho, né, que nós somos separados, isso foi, assim, muito. Por mais que, né, nós nos separamos, a gente mantém um ótimo relacionamento. Eu conto muito com ele, né? Ele ajuda demais, a gente faz uma boa. Ele é a minha rede de apoio principal, a mãe dele também, uma pessoa muito engajada. Foi uma pessoa que também percebeu o João diferente, e ela também colocava, olha, ele. E ela percebe qualquer mudança dele. Acho que ele tá falando menos. Eu acho que, olha, vamos colocar um balanço em casa, porque o João gosta de balançar. Tanto o pai quanto a mãe dele são pessoas querem fazer curso, querem. Então, essa rede de apoio é muito legal. Agora, a minha família tem um pouco mais de dificuldade de aceitação. São carinhosos, mas não conseguem. É muito duro para eles entrarem nisso e realmente me ajudar. Eles têm muito medo. Mas se ele se desregular, eu não sei como agir. Mas ele chora, como é que eu vou fazer? Já se desesperam. Então, para eles, eu não tenho essa. Pode deixar que eu fico. Não. Eles têm muita insegurança, não sabem como lidar, né? São amorosos, mas não conseguem entrar assim. Como eu lido com o João? Eu preciso aprender de uma maneira diferente. Isso eu não tenho. Isso eu tenho com o pai e com a família do pai. Que legal, né? E assim, né? Eu falo que Deus gosta muito desse planeta porque é um caos. Isso aqui é um caos. Mas é no caos que a gente tem a oportunidade de ser diferente.
né? É nesse caos que a gente tem a oportunidade de mostrar, por exemplo, as nossas qualidades, né? É acertando, errando, é tentativa, erro, né? Até eu tava falando pra minha esposa, né? Eu falei assim, eu quero fazer um curso de teologia, né? Eu quero fazer o curso de teologia, eu adoro filosofia. Eu tava lendo esses dias o livro de Enoque, né? E fala dos sete céus, né? E na realidade a gente acaba passando por todos eles aqui, né? Dentro desse espaço a gente passa por todos eles. E assim, vocês estão no momento dos céus aí de Enoque em que vocês estão analisando, isso é o quinto céu, analisando os resultados de que vocês já plantaram, para consertar, para chegar no sexto, aplicar aquilo e corrigir no sétimo céu. E tá tudo certo, Sim. né? Eu fico imaginando, por exemplo, o quanto vocês não batem a cabeça com opiniões erradas também, né? Porque a gente sabe que, na realidade, todo mundo conhece, mas ninguém conhece tanto ainda, né? A gente fica ali naquele meio que umbral ali, naquela situação. Como é que é lidar com opiniões de quem sabe muito e com opiniões de quem não sabe nada, só tá ali mesmo aquele sábio de orelhada? Olha, é complicado, é difícil, né? Mas, assim, a Lilian tem uma tranquilidade muito grande, assim, eu aprendo com ela, assim, porque você vê, assim, eu por ser profissional da área, então eu tenho um bombardeio, muita coisa, muita informação, vamos tentar. E quando eu vejo a Lilian, assim, ela elege uma linha. Porque ela é uma mulher coerente. E ela não muda. Ela é muito imune a essas. Ela tem muito isso, assim, né? Eu acho super legal. Ela tem assim, não, Roberta, eu acho isso. Olha, eu acho que o Valentim tá bem nesse. Eu sigo essa linha, a Lilian não se abala. Ela não. Eu já fico, ai, mas será? E se eu tenho? Mas será? Eu tenho mais essa inquietação, e aí eu vejo a Lilian assim, mais tranquila. Tô fazendo o meu melhor, acredito no que estão me passando e eu vou seguir aquilo. Eu acho que a vida já é tão difícil, né? Já é tanta cobrança que chegou uma hora que eu falei, eu comecei, e eu tive esse bombardeio de informação, não da parte profissional, mas da parte de mãe de autista, a hora que eu fui. A hora que eu comecei a ver, era só informação ruim, era só coisa ruim. E aí me veio uma pessoa maravilhosa que me apresentou uma saída. No caso, foi o médico do meu filho, que foi a Mara Gabas, que me indicou ele. E assim, eu sou eternamente grata. Todo lugar que eu vou, eu falo que eu sou eternamente grata à Mara, porque ela me ajudou Que muito. legal, que legal. E ela me indicou esse médico que me mostrou um outro caminho. E me mostrou outros profissionais. E aí começou tudo a dar tão certo que eu falei, eu não vou mexer nisso aqui. E isso tornou, assim, uma questão de confiança. Eles confiam que eu, mãe, vou lá e vou fazer o que eles estão pedindo. E eu entrego, entendeu? Eu sou uma pessoa que pega e entrego, que vou, ó, agora vai fazer isso. Se eu chegar lá na consulta, o médico falou assim, olha, eu quero que ele faça judô. Eu falei, ó, eu perguntei pra ele quer fazer futebol. Mas futebol nessa fase não vai dar. Falei, mas vamos dar um jeito de fazer futebol com ele, porque ele tá pedindo. O futebol é muito, só pra contextualizar, o futebol é um esporte muito complexo pro autista. Então, colocar ele num campinho com outras crianças é muita informação. Entendi. Ele vai ficar correndo pra lá e pra cá, ele não vai bola. aprender nada. Então, o que o médico falou? Tá, então eu preciso que você consegue um personal pra dar aula de futebol só pra ele? Eu falei, sim. Que Então, eu legal. sou daquela Essa eu não pessoa que conhecia, não vai... sabia, não. Sim. Então, ele falou, ele precisa, nesse momento, fazer circuitos, e a hora que o social dele melhorar, nós vamos incluir ele no futebol. Então, assim, eu vejo que essa troca tá tão bacana, e inclusive eu voltei esse final de semana de lá. Eu fui pra Campinas, os 3 profissionais que atendem eles são de lá, os médicos, né? E foi uma troca tão legal que eu faço questão de ir nas consultas a cada 3 meses, a gente ajusta e eu passo para todos os profissionais. Então, Que assim, essa legal. calma que a Roberta fala, eu sou ansiosa também. Mas é porque eu confiei e eu tô vendo o resultado. Entendi. E eu já não tenho. Não, eu sou muito desconfiada. O meu filho tem questões e eu fico muito numa busca incessante, assim. Eu contesto o médico, então ele não me adora como ele adora a Lilian. Eu contesto a equipe, eu sempre trago coisas diferentes.
E assim eu vou lidando, assim, né? Então, por isso que eu falo, eu aprendo, porque eu tenho muito essa inquietação que eu falei no início ali. Será que eu tô fazendo tudo que é importante? Mas às vezes eu me afobo, eu acabo às vezes até atrapalhando o meu próprio filho. Mas aí, às vezes, no fim, eu sempre falo, todas as mudanças que eu fiz na rota dele foram boas. Eu Tá. sempre tive, né, abriram outros caminhos, mas eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, Sim. de ficar buscando, de ter essa dificuldade de confiar, de falar, não, Entendi. porque eu falo, ele é o meu maior, nossa, e por ser da área, eu acho que isso você acaba tendo, né, coisas muito boas e também te traz muita angústia, né, Perfeito. dentro, né, disso tudo, assim. Então, tanto que eu tô fazendo um aprimoramento, eu sou formada na USP de Bauru e voltei para a faculdade, porque uma professora que eu sempre tive muito contato e ela iniciou um aprimoramento que é um ano todo. E eu queria muito levar o João, porque a gente tem o presencial. Tá. E ela falou, não, Roberta, porque vai atrapalhar o seu aprendizado aqui, não é o momento, vamos separar. Eu te oriento com o João de outra forma, mas aqui você está aprendendo com outras crianças, não vamos, porque isso vai te gerar mais angústia. Achei isso muito legal, muito... E assim seguimos, mas é angustiante. Não, mas a gente socorre qualquer pessoa, mas os nossos a gente tem eu tenho uma dificuldade tremenda, né? Por exemplo, se alguém cai, se machuca, sangra, eu atendo tranquilamente, mas meu filho, minha esposa, eu tenho certeza que eu acho que eu não vou conseguir atender. A gente fica muito, né? Você fala. Não, é uma angústia, eu não sei explicar, É, assim. Então eu falo, então, a Lilian. Traz, às vezes eu trago coisas para ela que eu acredito que ajuda, Sim. mas ela me traz essa calma, Roberta, legal. não, né? É bom. Vocês se completam, né? Sim, é Não, uma troca muito boa. não, e não sou só eu, assim, a Roberta, essa troca, o podcast, assim, tá me fazendo procurar mais coisas ainda. Então, assim, eu tô aqui, eu tô conversando com ela, o que a gente conversa eu levo pro médico, a gente tira dúvida. Então, hoje eu vejo que eu faço perguntas mais elaboradas. Eu não tô só esperando, entendeu? Entendi. Apesar de confiar, tudo, hoje eu trago alguns questionamentos que eu não tinha antes. E eu acho que é muito bacana. E Essa troca e nossa. nós estamos conseguindo aprender com outras mães também. Com certeza. Com outras mães que a gente observa, que a gente conversa, que vêm até nós. Sim. Quantos anos os seus filhos atípicos têm? O meu, 4 anos e meio. E 5. E 5 anos são próximos, né? São próximos. Deu Dá 11 11 meses de meses. próximos. diferença. E Ela foi assim- visitar o Valentim, que ele tinha Você foi em nascido, casa você também. tava grávida. E você foi na minha casa. Ele tinha 11 meses. Quando ele tava gatinhando por tudo, porque a gente morou no mesmo prédio também. A gente Entendi. morou no período no mesmo prédio. verdade. Então teve isso também. Então, E assim, né? No começo vocês também devem ter errado com eles, claro. né? E Sim, um como é que pouquinho. foi essa experiência de errar? Choraram à noite? Como é que foi esse momento aí? Porque quando a gente erra com o filho, eu acho que a gente se autoflagela mais ainda, né? Ah, sim. Eu acho principalmente que, né, o João tinha muitos despertares noturnos, né? Ele Sim. acordava demais e eu dava um monte de mamadeira pra ele, um monte de mamadeira pra ele voltar a dormir, e aquilo só piorava a situação. E faz parte do quadro Sim. do autismo, né? Então eu acho que foi a primeira chibatada, assim, foi, nossa, coitado, tantas mamadeiras pra essa criatura, que essa barriga ficava estufada, mas ele sofria. Então, acho que eu sempre, né, dentro disso, assim. Não, eu com o Valentim foi que ele ficava muito doente. Ele tinha muito otite de repetição, precisava de antibiótico. E depois que eu fui no médico, tudo que tive o laudo, não tive o diagnóstico, a gente foi apresentado para uma imunologista, que ela é especialista em TEA. E ele nunca mais precisou tomar antibiótico. Ele Que foi legal. tomar antibiótico uma vez que ele cortou o queixo, que teve que dar ponto. Aí, da segunda vez que ele cortou o queixo de novo, eu falei pro médico, eu não quero dar antibiótico. Porque muda muito o comportamento Sim. dele. E ele foi tomar semana passada, que ele teve escarlatina, que é bacteriano. Então, não tinha outra escapatória, assim. Mas até então, ele não tinha Entendi. precisado mais de predsim ou antibiótico. E ele virou outra criança. Que Então, legal. a minha culpa é... Quando ele começou a ficar muito doente, por que que eu não fui atrás de uma imunologista? Entendi.
E assim, né, como a gente viu lá atrás, a rotina ela muda muito, né? Muda demais. Provavelmente vocês têm uma fono, né? Vocês têm uma TO, vocês têm uma psicóloga, tem um médico, né? Você como fono, ela como administradora. Como é que vocês fazem essa rotina acontecer? Daniel, a coisa. Loucura. A loucura foi abrir mão, primeiro, da minha profissão em si mesmo, de trabalhar como eu trabalhei antes, né? Entendi. Priorizar ele, ter uma conversa com o pai dele sobre isso, e graças a Deus a gente tem condição de ter isso, porque você tem que levar em várias terapias, né? Todos os dias, inclusive o João faz terapia de sábado de manhã também. E tem a escola, né? E só que a escola você tá sempre atenta, porque às vezes acontece alguma coisa, enfim. Então você muda, né, a prioridade da vida, Sim. né? Você tem que fazer rearranjos aí, e principalmente na questão do trabalho. Então, o podcast, então, maneiras de eu conseguir retomar a minha profissão, ajudando o meu filho, porque o que eu falo pra Lilian, assim, hoje eu não consigo gastar energia com coisas que não envolvam aprendizados para o João. Lógico que eu uni o útil ao agradável, porque eu também sou fonoaudióloga. Mas eu não me permito, assim, trabalhar com outra coisa ou me propor a aprender que não esteja relacionado com o autismo. É uma... Já em terapia, já falei muito com a minha terapeuta, ela fala, ai, não é bom isso, mas não tem como, né? Sim. Não tem jeito, assim. Então, tudo que eu aprendo, se não tiver relacionado a TEA, Sim. parece que não me pega, assim, eu já não tenho tanto interesse. Então, mudou muito, principalmente, então, dar um passo atrás profissionalmente, porque eu não posso terceirizar uma Sim. coisa, né, que é tão importante para o desenvolvimento do meu filho. Eu fiz essa pergunta porque eu tava antes de vir pra cá, eu falei, deixa eu estudar um pouquinho para fazer feio também, né? E eu peguei um artigo em que fala de famílias atípicas, muitas pessoas com burnout. Muito. Muitos com burnout, né? E eu falei, pô, é uma vida estressante. Muito. É estressante, né? Que nem você se divide na profissão, se divide com o filho, se divide no podcast, se divide numa atividade física, se divide em tudo, né? E sobra tempo pra mais alguma coisa? Não sobra A muito. vida A muda. vida muda demais. E a Muda. gente tem que ter válvula de escape também, Sim. Daniel. Então eu falo, a Lilian se aproximou muito, ela fala com a mãe, que é uma super rede de apoio. Uhum. Eu conto muito, principalmente com o pai do João ali, com a mãe, com a mãe do pai do João. Mas a gente, inclusive, uma coisa que nos unia muito também, são coisas que a gente tem, é a corrida. Ah, vocês correm. Sim, Sim. bastante. Isso é bom. Nós fizemos a SP City. Que Agora. legal. A maratona. Meu marido Que também. legal, que legal, que legal. É. Então, assim, a gente fez. É a nossa válvula de escape. A válvula faz tanto, às vezes, que até se Machuca machuca. bastante. Exatamente. Gera umas lesões aí, não tem muito jeito. Mas eu já corria antes, a Lilian também, antes das crianças, né? Mas é uma maneira muito de você liberar endorfina, de você ter Sim. bem-estar. E, enfim, eu preciso ter o treino de corrida para seguir minha vida, para me organizar. Eu sou muito dependente disso. Então, e a gente fez um episódio sobre isso, né, Sim. Lilian? A importância das mães terem alguma maneira de ter, né, prazer ali para sair um pouco Sim. desse looping aí que é a rotina das crianças, as preocupações. Então, eu encaro a corrida muito dentro disso, assim. E é uma rotina insana mesmo. São muitas terapias. Esses dias eu tava contando, o Valentim reduziu. Hoje ele faz só 14 horas de terapia por semana. Nossa. Então, assim, mas teve época que era 20 horas, você Pois é, imagina. o João E tá não é nessa. tudo na mesma clínica. Isso que eu acho que é o que mais Entendi. cansa. Você pega de um, já vai pro outro. Aí eu tenho a outra filha também, que faz bastante atividade. Então, isso é muito cansativo. Então, o que eu vejo, a minha rotina hoje, não existe mais dormir tarde. Sábado, 9h30 da noite, Tá tá todo todo mundo mundo na dormindo. cama. Festar, é aquela coisa assim, não, às vezes a gente faz um churrasco, tudo, mas no dia seguinte eu tô assim, exausta. Bate não aquele é mais- arrependimento. Bate demais. Sim, porque você tem que estar lá no dia Sim. seguinte. As crianças, eu não saio, eu sou bem chata, bem rígida com rotina no dizer de horário de alimentação. E
acordar e dormir. As crianças não dormem tarde, tanto que assim, eles estão tão acostumados. O Valentim, que é atípico, geralmente os autistas têm muita dificuldade para dormir, ele chega, mamãe, tô com sono, preciso dormir. E isso, assim, dá o horário dele. Então, é uma Querem coisa que a gente precisa mudar, de fato, a vida. muito. Você vai vivendo em função para que tudo, para o desenvolvimento deles, para que E tudo vai aconteça. encaixando, Vai nossa, encaixando. né? Se No abre meu um- caso, eu sou designer de joias, né? Eu sou administradora, mas me formei como designer de joias. E eu tinha uma marca própria e eu acabei deixando de lado. Eu ainda Entendi. gostaria muito de retomar, porque é uma coisa que me faz bem. Entendi. Mas é aquilo que a Roberta fala, principalmente agora com o podcast, que a gente tá vendo, tá tendo resultados, estamos crescendo, Sim. tá aumentando a nossa demanda de trabalho. Então, é uma coisa que ainda tá em stand-by. Mas eu quero muito voltar, nem que seja só pra fazer pra mim, porque eu É, gosto. mas você acha que vai virar um designer de pessoas. Vai moldar pessoas para cuidar dessas crianças, Eu acho porque realmente é o que a gente precisa, né? A gente colocar esse entendimento na cabeça da população. Vocês devem ouvir coisas absurdas no dia a dia, né? Por exemplo, calma, ele vai melhorar. Só que eu já vai zerar, aí zera, né? Vai zerar, ele vai ficar normal. Aí você fala, tem pessoas que não vale a pena, assim, né? Ele não vai falar. Por que geralmente, às vezes, ele fala tanto e às vezes não fala nada? Meu pai era assim. Tem já. Foi falar com 5 anos, não tem problema. Só foi falar depois dos 5 anos. Deus vai tirar isso aí vai dele, tirar eu não dele. vi. Você não questionando Deus, gente, mas a gente tá vendo todas as dificuldades sim, também, né? Sim, Então, claro. então você vai ouvindo assim e vai deixando de lado, porque você sabe que as pessoas são leigas, elas, né, muitas vezes, né, não, elas querem o melhor. Mas eu falo que o podcast, ele ajuda, assim, muitas pessoas, assim, quem tem interesse, eu falo, quem tem um pouco de interesse, elas, tem sido muito legal a troca, né, a gente tenta falar de uma maneira que às vezes a Lilian fala, tá falando muito linguagem que não dá pra entender, Roberta, deixa uma coisa mais, que senão as pessoas não têm interesse, Sim. então... Porque eu falo pra ele, tem que chegar no máximo de pessoas, né? Sim, A gente tem sim. que atingir o máximo de E pessoas. não só pessoas com crianças atípicas, né? A gente tá tendo uma procura por mães de crianças típicas para entenderem melhor esse mundo, porque o autismo é uma realidade. Sim. Hoje não existe uma sala de aula que não tem uma criança autista. Exatamente, Todas. Uma, duas, três. Então, Todas. assim, nós vamos ter que conviver com isso. Teve esse aumento, teve esse boom. Então, assim, é uma realidade que nós vamos levar pro resto da vida. Então, Sim. a nossa mensagem, além da gente querer que ela chegue para famílias atípicas, a gente quer tirar esses preconceitos do mundo, aumentar essa aceitação, entendeu? Sim. Para as pessoas conseguirem acolher e entender de fato o que o autista passa. E assim, eu dou aula do sexto ano do ensino fundamental até o último ano da faculdade. E assim, é aquilo que você falou, não tem uma sala que não tenha um atípico. Todas as salas. E eu não tô dizendo. Alguma neurodivergência Tem, essa pessoa tem, apresenta. tem. E assim, a gente tem recebido muitos alunos, né, na sala de aula, em que a própria mãe vem, né? Então a mãe vem e fala, olha, ele é assim, assado, tal. A gente já criou um protocolo na frente da faculdade, olha, teu filho necessita do quê para fazer faculdade? Ele precisa de um acolhimento, ele precisa de uma prova diferenciada. Não que a gente vá passar o aluno, mas se a gente consegue dar esse acolhimento para ele, eu acho importante. Com certeza. acho. Incluir, deixar ele com que ele se sinta que ele faça E eles parte têm ali. capacidade de aprender. Do jeito deles, eles vão Sim. conseguir Vão aprender. conseguindo Então, não aprender. é porque ele tem um diagnóstico, que ele tem um laudo, que você tem que É. passar a mão na cabeça. Sim, se Eu- vocês conseguirem dar um meio para ele aprender do jeito dele, vai ser Você ótimo. precisava de ver, eu tinha um atípico que ele era disléxico, né? E eu peguei a primeira prova dele, ele não fez nada, não fez nada. Aí a mãe dele veio lá na faculdade, pegou e falou o seguinte, ó, ele é assim, assado. Eu falei, não, tudo bem, a próxima prova eu vou fazer oral. Oral, com eu ia dizer isso. Ele vai fazer oral, né? Ele pegou, foi lá na minha sala, eu peguei o celular, falei assim, estou gravando esse momento para que sirva de registro aqui, tal, gravei. Ele tirou 10. Que gracinha. Ele tirou 10 na prova, ele falou. Eu falei, esse cara tem que ser professor. Porque eu Ele- aprendi mais com ele do que ele aprendeu comigo.
Mas são poucos que têm, às vezes, essa, né? Mas o bom é que tem as mães, né? Sim, Que elas abrem o caminho, com elas vão em certeza. busca de, né? Eu falo que toda criança neurodivergente, ela precisa ter alguém loucamente apaixonado por ela, Sim, porque, e geralmente são as mães, né? Elas abrem caminhos, elas dão um jeito para colocar esse, né? Adequar esse filho aí no mundo, hum, porque não é fácil. E a gente tem muitas, né? Muitas neurodivergências. Eu falo, a escola hoje é um caldeirão de um monte de questões aí, né? sim, com certeza. E assim, né? Eu até marquei aqui no celular, nem sei se eu deveria fazer essa pergunta, mas enfim, se falar que não cabe, não tem problema, tá bom? Existem alguns mitos que ainda precisam ser desmistificados com relação ao autismo? Ah, Vários. vários, né? Vamos elencando aí. Primeiro, que nem a gente falou, as terapias não zeram, né? Não zeram. Tem algumas pessoas que falam, ah, aquilo por conta dessa poda, Daniel, a gente fala, ah, ele ficou autista por conta de vacina. Eu já ouvi isso, E tem uma gente. vacina que é bem ali no 1 ano e meio ali. Ai, foi a vacina. Então, não, excesso de alumínio. Então, tinha essa questão. Alumínio na vacina podia causar o Sim, autismo. Isso já caiu por terra. Não, isso é um fenômeno que se chama poda neural. Não tem nada a ver com a vacina. Vamos vacinar as crianças, né? Porque senão elas sim, podem morrer, né? Então, tem essa questão. Às vezes, algumas pessoas, elas falam, ah, ficou autista também porque sofreu um trauma, a gente se separou, assistiu uma briga muito feia. Porque é aquela coisa, veio com um desenvolvimento e a partir de então teve perda de habilidades. Mas isso está relacionado à poda neural. Então, tem esse mito também. Que mais, Lilian? Que todo autista que a gente é agressivo. sim. Nossa, sim. Não, pelo Que eles contrário. batem, que eles Mordem. Sim. mordem. Não, tem Não. muitos que, né, que não têm esse comportamento, pelo contrário, são muito carinhosos. Alguns são, que nem o meu filho, se você, né, vier perto dele, ele quer abraçar, quer beijar, Uhum. ele não, de jeito nenhum. Até a gente tem que ficar atento a isso, porque ele é muito dado, né? Então, também é um mito. Nem todo autista é agressivo, muito Que pelo eles não gostam contrário. de carinho. Tem muita gente que acha que eles são apáticos, não gosta de Você carinho. sabe que uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que é inteligente, tá? Faz parte da área acadêmica, né? Que o atípico ele não tem sentimento. Ai, esse é o pior. A gente tava É, esquecendo. mas não tem, não Eu sei, falei, né? gente, como Ele só assim? não sabe se expressar. Mas sabe porque você fala assim, você fala Sim, assim, mas né? ele se expressa de uma forma Por- diferente, por né? isso que a gente fala, né, Reformulando. do precoce, porque daí eu falo, ai, João, ele amo. Ele fala, eu te amo. Então, eles sabem, tudo é ensinado, é por conta, principalmente, que se criou. As crianças não tinham, né, os estímulos, não Sim, foram estimuladas, não tiveram essa possibilidade, porque o diagnóstico, até hoje, o diagnóstico acontece muito aos 5, 6 anos, e a janela de oportunidade é do 0 ao 6. E até foi um questionamento o dia que a gente foi na Mara, ela falou, porque a Mara foi uma das primeiras a terem aqui em Catanduva, uma criança conhecida que teve o diagnóstico, e não tinha essa facilidade de não. terapia, uma outra situação. Então ela fala, e aí, o que você me... Eu falo, Mara, não sei te falar, por conta, né, tem jeito, não tem, ele já tá mais velho. É muito complicado, porque a Sim, gente sabe que a janela de oportunidade ali onde eles, né, vão absorver e vão se desenvolver melhor, tá dentro do 0 ao 6. Não que esse desenvolvimento, né, o cérebro tem a sim, neuroplasticidade, mas é ali que as coisas acontece. acontecem melhor. E até por isso que a gente bate na tecla, não só no caso do autismo, qualquer atraso Sim, já deve ser Uhum. abordado. Porque Mesmo que eu não quanto tenha o antes você diagnóstico, intervir, sim. exatamente. Parar com essa coisa, não, ele não é diferente, porque as pessoas têm muito, né? A gente, né? Não quero que meu filho seja diferente, não vou negar. Mas tudo que a escola pontuar ou alguém trazer, é importante a gente ouvir, ter uma sim, escuta ativa. Às vezes eu vou digerir aquilo, não vou fazer num primeiro momento. Mas como a Lilian falou, eu vou ficar com aquilo, será? Vou observar, vou procurar. Porque ninguém quer trazer problema, a gente quer que as coisas se solucionem, né? exatamente, exatamente. Uma outra coisa que eu ouvia muito, não, o diagnóstico só se fecha com 18 anos. Nossa.
18? É 18 anos, né? Não, porque o diagnóstico ele vai ser encerrado com 18 anos, né? E hoje a gente vê a medicina avançando com uma velocidade gigantesca, né? Sim. E agora eu tava vendo outro dia também o diagnóstico molecular também, né? Eu também vi isso sobre isso, né? Até da clínica da TO postou, fez uma postagem ver esse sobre, mas ainda não tem nada Uhum, muito confirmado, né? sim. Não tem muito. Mas uma coisa que é importante, que já aconteceu também, Daniel, é assim: crianças que deixaram de ser autistas, que tiveram o diagnóstico, Uhum, né, por conta de atrasos, e aí foram laudadas, e aí depois essa criança deixou de ter o laudo. Isso acontece. 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 Porque as crianças, elas têm atrasos diversos, Sim. né? Por motivos diversos. E às vezes entra na conta do autismo. Nossa, que absurdo. Não. Essa criança teve a estimulação? Ótimo. Não, tudo bem, às vezes pro pai é aquela dor, mas o teu filho foi assistido. Sim. Ele teve o que ele precisou. Ele precisou de fono, ele precisou de uma TO. E tá bom, ótimo, ele deixou, não tá dentro do espectro, que bom. Mas não carregar isso, ai meu Deus. Porque se ele foi assistido, se ele teve estimulação e ele deu conta de suprir aquele atraso, que bom, Que bom. que Que bom. bom, né? Ficar procurando cabelo em ovo não dá, né? Porque se foi chamado, foi apontado alguma coisa, vamos atrás. Sim, Mas sim. pode acontecer sim, de ter um diagnóstico e não ser. E assim, né? Vão haver muitas mães que vão ouvir isso e vão ficar com a pulguinha atrás da orelha, Sim. né? Após essa conversa, tudo, né? Em que as mães precisam se apegar de verdade para que ela possa olhar com olhos que querem ver e bocas que querem falar, né? Por exemplo, porque às vezes a gente olha, mas não, vou Não desviar quer, o olhar. Vou desviar. será? Mas como é que a gente. Sim. Eu acho que os marcos de desenvolvimento, né? Inclusive eu e a Roberta, a gente tem em um dos episódios a gente fala no mundo ideal para os autistas que a poda neural geralmente ela acontece depois De um ano, de né? um Entre 1 ano e ano, 2 1 e anos, 2. né? Desculpa. E no caso do meu filho foi bem muito próximo a 2 anos. Então, só que a puericultura com o pediatra ela é feita Uhum. do 0 a 1 ano. E aí, depois disso, você acaba indo no pediatra para apagar fogo. A criança tá molinha, com febre e tal. Você não consegue examinar ela de fato. Sim. Então, essa é uma proposta que a gente tem. Sim, Para que essa puericultura se estenda até os 2 anos. Legal, hein? principalmente por conta dessa poda neural. Então eu falo assim, Daniel, porque às vezes o pai fala, mas eu sou leigo, o que que eu faço? Essa tua pergunta é muito interessante, porque troca com o pediatra. Legal. Você tem que trocar com o pediatra, né? Porque ele é a pessoa que sabe muito bem sobre os marcos do desenvolvimento. Ele é a pessoa que domina o pediatra ali. Então, você tá sempre questionando e perceber alguma coisa diferente, questiona o pediatra. Pergunta, troca, faça consultas que não estão a ver só com uma doença, porque não é lei. A lei é, principalmente quem faz uso do serviço público, que é de 0 a 1, acho que existe uma lei de você fazer o acompanhamento até o Sim. primeiro ano. Mas vai, né? Vai, pergunta, questiona esse pediatra. Observou, essa criança chegou com 1 ano, ela não tá sentando, ela tá com alguma dificuldade de alimentação. Então, tudo isso, essa primeira troca é com o pediatra. E isso me preocupa muito, né? Porque isso acaba caindo num fator socioeconômico brasileiro, né? E assim, graças a Deus, a gente tem uma condição em que a gente consiga procurar um pediatra, fazer esse acompanhamento, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a população que não tem essa condição. E às vezes não é nem só condição socioeconômica, é condição cognitiva mesmo, né? Sim. Educacional Daniel. de fazer. E essa De criança entender. cresce largada. É. Cresce largada. E aí, então, por exemplo, não tive a condição de, como pediatra, a escola, né? A creche. Sim. E aí a creche, elas apontam os problemas. Então, o que eu encontro, assim, é uma negação por conta dessas questões, mesmo de compreensão, né? Sim. De não entender como é que eu posso, o que que eu posso fazer. Então, também é uma coisa que eu orientaria, assim, escuta o que a escola está trazendo. E, geralmente, elas dão o caminho. Aonde procurar, quem procurar. E não entrar... Porque a gente escutou muito nas escolas, pais, às vezes, que rasgam o laudo. Aí eu tive uma pergunta assim, Roberta, esse laudo fica em algum lugar documentado para que...
Não, isso é da pessoa, ela recebe aquilo e ela faz o que ela quer com aquilo. E a criança teria direitos com esse lado. Muito. Então, assim, a gente lida muito com isso. Então, o que a gente pede, escuta. Não é fácil. Escuta o que a escola está trazendo. Por isso que a gente começou pelas escolas e o podcast também. A gente quer trazer muita informação também para os pediatras, porque isso é novo também Sim. para eles. Porque eles têm que lidar com as questões, principalmente das doenças, Sim. né, salvar vidas, porque às Com vezes os certeza. bebês, eles têm muitos problemas, e isso às vezes passa, né? Tem aquela, vai falar mais tarde, mas apontar os atrasos, É né? aquilo de cada um vai falar no seu tempo. Existe a janela, Sim. existe os marcos, tem, só que essa janela é muito curtinha. É. Então, assim, Entendi. passou meses, 6 meses daquela Você janela, perdeu a tá janela. bem atrasado. Então, vamos tentar ouvir o pediatra, a gente pede ter troca com esse pediatra e ouvir a escola. E de repente nos ambulatórios públicos aí, uma atenção maior, de alguma forma, já começar um olhar diferenciado, porque assim, eu vejo também que a enfermagem poderia fazer muito bem isso, né? Sim, se Sim. elas fizessem essa primeira, né, recepcionar essa criança, fizesse a Isso. anamnese, Na E- própria triagem, né? Colocar ter alguma perguntas coisa específicas assim, ali, ela que observar o que a criança faz, não faz de acordo com a idade, seria muito Muito interessante. Eu acho. A interessante. enfermeira, hoje a enfermagem é extremamente capacitada, Muito. né? Ver o que elas fizeram na época da Covid, o quanto elas não se Nossa. doaram. Elas são humanas, não que os outros não sejam, mas elas estão ali, né? Essencial, é uma profissão essencial, assim, Exato. E eu acho que elas têm esse olhar diferenciado que poderia ser explorado nesse campo, pelo menos para não dar um diagnóstico, porque eles não podem, né? Mas apontar, falar, doutor, Dá uma dá olhada. uma olhada, Uhum. dá uma olhada, Dá uma né? olhada nisso. É muito interessante, muito legal. Eu acho que a enfermagem entrar, porque elas estão em tantas, né? Elas estão nos detalhes, né? Sim, Elas têm essa coisa de cuidado, né? Tem. eu A tive uma a amiga que empatia. ela era uma enfermeira, ela era inglesa, né? A Wendy Carswell, né? Eu não sei falar o nome dela, mas ela tá lá em Ribeirão, ela foi uma professora amiga minha, e ela dizia, né? Se você abrir uma porta e não encontrar ninguém, olha atrás, tem uma enfermeira. Tem uma enfermeira cuidando e zelando por aquele lugar. Então, de repente, a enfermagem conseguiria fazer isso de uma certa forma, né? É uma ideia. A gente queria levar a palestra para o curso de psicologia, para o curso de pedagogia, e a gente não chegou a pensar na enfermagem. Então, a gente gostaria, porque mesmo a psicologia, o ABA, né, que é uma Sim. questão, também é novo. Sim. Não é uma coisa que tão divulgada, né? Essa Uhum. questão. E é o comportamento. Então, a gente queria muito, porque muitas assistentes terapêuticas são estudantes de psicologia. Sim. Então, você ter uma informação também para que elas atuem dentro das escolas, para ajudar, também é super interessante. Então, um pouco de conhecimento, que se as faculdades dessem essa abertura para que a gente levasse esse conhecimento que é simples, mas ajuda. Que Ajuda interessante. muito. Então, a gente também tem essa proposta de levar isso para que as pessoas tenham esse conhecimento prévio, né? De uma coisa que está tão em alta. Não, é isso mesmo, né? E assim, né? A gente olha para tantas informações, eu acho que a gente poderia pegar eu não sei, existe um lugar na internet ou em algum lugar, tirando o podcast de vocês, tá certo? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do podcast de vocês. Em que a gente conseguisse encontrar informações concentradas sobre o autismo, sobre os neurodivergentes, porque as informações, elas são colocadas em vários lugares, né? São colocadas. Eu sinto falta, por exemplo, de um local onde as coisas estivessem todas ali, como se fosse, por exemplo, um manualzinho. Assim, do autismo. Olha, não tem, assim, porque Muito cada um complexo. defende a sua, né? Eu posso citar, assim, 2 médicos que são referência, que têm informações muito legais na internet, que é o Dr. Paulo Liberalesso e o Dr. Tiago Castro. Que são, o Tiago Castro, ele tem 2 filhos autistas, né? E iniciou esse trabalho. O Paulo também é um cara antigo dentro do autismo, e eles dominam as redes sociais. Entendi. Eu acho isso muito interessante, Que porque uma legal. coisa é você ser uma pessoa, né, que é um clínico, mas que sabe lidar com a Exato. ferramenta. E eu percebo que os dois lidam muito bem. Toda vez legal. que eles trazem informação, é sempre muito interessante, é papo reto, acho que ajuda muito.
Então informação sobre... E eles fazem vídeos curtos e falando muito direcionado. O Paulo ele trouxe no dia do autismo, da conscientização, muitas falas assim, o autismo é só um jeito diferente de ser. E ele fala, não, é um dos transtornos mais complexos, né? Não é só um jeito diferente de ser. É uma coisa muito complicada. E a gente precisa encarar isso, por mais que seja duro. Que né, para os pais, às vezes, você colocar esse véu fica mais palatável, mas não, né? Ele chega a falar que é o transtorno psiquiátrico, neurológico mais grave que existe. Sim. Isso é chocante a hora que você Você para olha, pra você pensar. fala, meu filho tá dentro desse transtorno. Mas é melhor você lidar com isso, né, de uma maneira, assim, impactante, do que você ficar passando pano ali, é só um jeito diferente de ser. Não, não é. Entendi. E o podcast de vocês? O que o pessoal que for entrar lá, dá um nome pra eles, pro pessoal ir lá anotando direitinho lá. E o que eles vão encontrar no podcast de vocês? Olha, o podcast é @Entre Mães no Espectro, tudo junto. Bom, fala você, começa, Lilian. A gente tá com esse @ no Instagram, Entre Mães do Espectro, TikTok e YouTube. A primeira temporada tá inteira no YouTube. Nós estamos também, para quem gosta de ouvir no carro, assim, a gente também tá no Spotify. Que legal. Aí não tem mas é Entre Mães no Espectro também. Que legal, que legal, que legal. Bom, o que as pessoas vão encontrar, principalmente, qual foi a nossa troca, né, Lilian? No começo, a gente falando muito, a gente dividiu por títulos, né, por assuntos. Então, a gente iniciou falando sobre o diagnóstico dos nossos filhos, falamos o mundo ideal, como seria o mundo ideal para os nossos filhos. A gente fala sobre saindo do armário com o nosso filho, essa dificuldade de expor a condição dos nosos filhos para o mundo. A necessidade da terapia e da troca com os terapeutas. No episódio terapia sem dó. Empatia não é dó. A gente falou muito sobre, né, que ser empático não é falar, ai, coitadinho, não. É você entender, é você se interessar. Então, a gente dividiu muito aí a gente troca sobre isso, sobre, né, o que a gente pensa, o que cada uma... É muito da nossa história com os nossos filhos e o que a gente aprendeu essa primeira temporada. A gente não colocou nada muito, né? A gente falou das terapias, né? Da importância das terapias. A gente fala de alimentação, da importância da alimentação, suplementação, de aceitar o remédio que o médico tá falando. O uso da medicação, que às vezes é muito difícil. É chocante você ter que dar um antipsicótico, antidepressivo, qualquer que seja o remédio pro seu filho, mas ajuda. É isso importante. Muda a vida deles também, né? Muda muito. Então, e agora que a gente deu uma pausa, porque a gente vai iniciar uma nova temporada, aqui com o Mercavejo, inclusive, que a gente vai trazer convidados, pessoas ligadas ao autismo na cidade de Catanduva, que eu acho que isso vai ser muito legal. Para as pessoas conhecerem, né, um pouco do trabalho das pessoas que fazem aqui em Catanduva, que lidam com o autismo diariamente, porque a gente tem pessoas muito interessantes e que às vezes ficam escondidas, porque o trabalho com o autismo ele é tão extenuante que ela não tem, às vezes, condição da clínica dela, de estar falando sobre, e quanto isso é importante. Exato, né? E o autismo é experiência. Daniel, a teoria é lindo, mas a experiência é o que conta. E eu falo que eu sou uma profissional muito melhor depois que eu tive o João, né? A lida com o meu filho eu sou outra. Você tem um outro olhar, né? Você não tem dúvidas, né? Mas você tem bastante ansiedade para o desenvolvimento daquela criança. Mas é isso. Então, as pessoas que têm interesse, às vezes, de aprender, de ter um pouco mais de informação. A gente também, antes de começar essa temporada, a gente tem feito muitos vídeos dando dicas, né? A Lilian fala muito da experiência dela como mãe. Maternidade atípica, né? E eu falo muito... Roberto da parte profissional. Isso. É a dica da mãe e a dica da fono. E é exatamente em cima disso que a gente vai, infelizmente, terminando o nosso podcast. Eu gostaria de você, Lilian, como mãe, um recado para as mães que estão lá. E da Roberta, um recado da fono, da profissional que atende e que encontra isso na cabine. O que eu posso dizer é, ouça as pessoas, ouça a escola, ouça o profissional que falar com você. Ninguém quer o mal para o seu filho. E quanto antes você começar essa intervenção, o seu filho vai desenvolver muito melhor, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor.
E para não perder a esperança, porque sempre se alguma coisa tá ruim, vai procurar outra informação, seja um pouco ansioso igual a Roberta, vai procurar, vai tentar, vai buscar. Hoje em dia é difícil, Que o que a gente legal. encontra por aí nem sempre são informações boas, mas tem muita gente muito bem intencionada também. Que legal, que legal. E eu, como fono, eu vou dar uma dica para os pais que muitas vezes eles ficam muito presos na fala, né? A gente quer muito que os nossos filhos falem, mas o que a gente precisa se preocupar é que essas crianças precisam ter maneiras de se comunicar. Sejam elas com um apoio visual ou um apoio de tablet, a gente precisa dar vias para que essa criança consiga expressar o que está sentindo, se está com fome. Ela tem que ter uma maneira, a gente tem que desatar isso, né? E às vezes essa criança não vai ter condição de falar, Sim. de desenvolver a fala em si. Mas ela tem condição de ter um apoio ali para expressar o que está sentindo. Isso você diminui comportamentos agressivos, você melhora a troca com ela. Então, a vida dela fica melhor. E eu acho que os fonoaudiólogos, às vezes, eles ficam muito presos, porque é uma vontade dos pais, e eu entendo isso. Mas, às vezes, a gente começa a não ter muitas vias. Então, usar esse apoio, dar maneiras para que essa criança se comunique, às vezes você até ajuda a vir a fala. Sim. Então, não ter preconceito quando o profissional ou você acredita que essa criança possa ter uma outra via para se comunicar. Perfeito, E a fonoaudiologia é o caminho para isso. perfeito. Eu não sei o que falar, porque eu tô aqui a mil a cabeça, né? E só tenho a parabenizar vocês pelo projeto maravilhoso. Lilian, parabéns por essa mãe dedicada, essa vontade que você tem de fazer a diferença. Roberta, não tenho o que falar. Você realmente é um exemplo de profissional, de mãe que está ali batalhando. E vocês duas, eu tenho certeza que vão construir, por enquanto, uma Catanduva melhor. E quem sabe depois uma região, e quem sabe um país. Eu acredito muito que o Mandurinha faz verão, sim. Com certeza. E a gente quer agradecer muito o espaço. Quando eu fiquei sabendo, né, que vocês também estavam aqui, aí eu falei, não, vamos dar um jeito de participar. Porque eu acho muito legal, porque eu acho que a gente, quando você tem você pode conhecer o profissional antes de ir até ele, é muito legal. Com Porque você certeza. tem só ali no Instagram, às vezes, uns videozinhos meio, né, você não tem aquela coisa do profissional tá falando um pouco sobre ele. Exato. Então, você diminui a expectativa, ansiedade, eu acho que também a gente só tem a agradecer, assim, o trabalho que vocês fazem. Sim, muito obrigada pela oportunidade. E é isso mesmo que a Roberta falou. Por mais que a gente faça vídeos, que a gente explique, sempre tem alguma coisa nova que a gente pode compartilhar. Perfeito, perfeito. E pessoal, ficamos aqui no 9º episódio da 8ª temporada com essa lição de vida. Um abraço.